Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã. É com alegria que nos reunimos mais uma vez para o nosso encontro semanal, um tempo de escuta, de reflexão, de meditação. Nesta oportunidade, nós vamos meditar juntos o Evangelho que a liturgia da Igreja nos propõe para vivermos com mais fé, com mais esperança, este domingo. Retomamos agora a caminhada dos domingos do tempo comum. Estamos celebrando agora o 12º domingo. 12º domingo do tempo comum. É verdade que desde Pentecostes nós já temos celebrado, retomado as semanas do tempo comum, mas agora é o primeiro domingo, já que domingo passado nós celebrávamos a Santíssima Trindade. É o primeiro domingo nesta retomada do título, pelo menos, de domingos do tempo comum. 12º domingo do tempo comum, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 24. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então, Jesus perguntou-lhes: "Quem diz o povo que eu sou?" Eles responderam: "Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou." Mas Jesus perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "O Cristo de Deus." Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: "O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia." Depois, Jesus disse a todos: "Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará." O Evangelho de hoje, o Evangelho deste domingo, é um Evangelho muitas vezes já por nós meditado. Essa profissão de fé de Pedro, que em Mateus vai aparecer também esta promessa da Igreja, a promessa de confiar a Pedro as chaves do reino dos céus, e ele, com esta autoridade, como príncipe dos apóstolos, seria o encarregado de ligar na terra, ligar no céu, desligar na terra, desligar no céu. São Mateus é mais amplo nesta cena, quando nos associa também essa realidade, a realidade da missão do sucessor de Pedro, como príncipe dos apóstolos, e dos sucessores dele, enquanto confirmados nessa fé e nesta missão de conduzir a Igreja. Hoje, ainda que tenhamos um pouco mais reduzido, nos aparece o fundamental, o essencial da profissão de fé, que é Jesus, em primeiro lugar, perguntando: quem dizem por aí que é o Filho do Homem? Quem diz o povo que sou eu? E depois da resposta de Pedro, há o anúncio da cruz enquanto o caminho da realização desse plano amoroso de Deus, da realização plena desta redenção que Jesus nos alcança. No primeiro momento, essa pergunta não é uma pergunta superficial. E não é uma pergunta simplesmente por querer saber o que, ou fazer uma enquete do que estão dizendo, quem dizem por aí, ou o que o povo está dizendo, o que o mundo tem dito, porque ainda hoje, se essa pergunta fosse feita, a muitos de nós nos surpreenderia a diversidade de respostas. Recentemente tem ficado famoso um conjunto,
ficado famosa uma sequência de vídeos na internet em que alguém em entrevista na rua pergunta às pessoas se ela conhece Jesus. E não é absurdo nos tempos atuais imaginar que tem muita gente que não sabe quem é Jesus. Não só não sabe quem é Jesus, ou quando sabe, quando já ouviu falar, não necessariamente sabe quem é a pessoa, a missão e a realidade que ele nos quis apresentar com a sua vida. Essa pergunta que Jesus dirige aos seus apóstolos, aos seus discípulos que estavam com ele, nesse local retirado, poderia dirigir a nós também. Quem é? Quem dizem? Quem você diz que é o Filho do Homem? Que ele é? Quem é Jesus para você? Talvez nós não venhamos a dizer que é João Batista, que é Elias, mas poderíamos dar respostas diversas. Poderíamos dizer que Jesus foi um homem que pregou a paz, um homem que fez o bem, um homem que realizou alguns milagres, um homem que enfrentou algumas realidades constituídas do seu tempo, um homem, mas com Pedro, com o olhar sobrenatural da nossa fé, nós precisamos dar um salto. Quem dizeis, vós, vocês que estão aqui comigo, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Em Mateus, é uma resposta mais clara, o Filho do Deus Altíssimo. Mas, ainda aqui, o Cristo de Deus, o enviado de Deus, o ungido de Deus, não é apenas o reconhecimento de alguém que no meio do mundo fez coisas extraordinárias, porque não estamos acostumados nem mesmo com o bem, com a caridade, mas que, em última análise, eram coisas possíveis, eram coisas que humanamente se poderia realizar. Aqui, ao reconhecer o enviado de Deus, vemos com a fé, com o olhar sobrenatural, que estamos diante de alguém que é muito mais do que um homem que fez o bem, do que um homem que veio anunciar a teoria do amor, uma fraternidade universal em que todos podem se encontrar. Estamos diante, sim, do Deus feito homem. E assim, somente assim, vamos reconhecer que Jesus, que está diante de nós, é o nosso Redentor. É o Redentor não pela caridade que ele pôde realizar, é o Redentor porque no seu amor, levado às últimas consequências pela obediência ao Pai, nos mostrou a caridade como virtude sobrenatural. A caridade que é muito mais do que estender a mão, é levar por amor a Deus, por amor ao Senhor, porque somos amados por Ele, porque amamos, levar esse amor a todos aqueles que nos encontramos. Amar a Deus e, por amor a Ele, amar os demais. Essa realidade, meus irmãos, a caridade como virtude sobrenatural, virtude teologal, ela não está apenas ao alcance das nossas mãos, mas precisa ser fruto de um coração que se deixou contagiar e transformar pelo amor de Deus. Na primeira parte, reconhecemos que Jesus não é apenas alguém que nos ensina a viver, é alguém que nos une novamente a Deus, que novamente nos faz participantes dessa comunhão de amor que Ele nos anuncia. Mas é verdade que para a realização desta missão, disse o Senhor, o Filho do Homem deve sofrer muito.
E se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Aqui, não só vemos que a cruz faz parte da nossa caminhada enquanto seguimos a Cristo, mas também que é preciso renunciar a muitas circunstâncias, a muitas aparências, a muitas ocasiões que o mundo nos apresenta como a realização de uma vida feliz, cômoda, satisfeita, realizada, plena, porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E o caminho para a prova desse amor, para o testemunho profundo, é uma entrega que é capaz de suportar, por amor a Deus e unido a Ele, também as cruzes que nos venham. Nessa verdade, a fé é o combustível a nos fazer reacender o coração neste desejo, nesta prática da caridade, do amor de Deus que diariamente renovamos. Que possa ser esta uma verdade consoladora, que encha de fé e esperança o nosso coração. Ainda que nos venham as cruzes, ainda que nos venham as dificuldades, perder a vida é sinal de ganhá-la junto de Deus, de ganhar junto do Senhor, que olha, que reconhece e caminha ao nosso lado e que sabe recompensar todos os nossos esforços vividos por amor. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.